Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Nossa, tem tanta coisa acontecendo na política que hoje a gente tem assunto de sobra, viu? A reforma que envolve o sistema eleitoral brasileiro é um destes temas. Agora, o Distritão passou a ser defendido por muitos parlamentares. A gente vai tentar entender melhor a importância dessa discussão com uma pessoa muito interessada pelas diferentes propostas, o ex-deputado federal José Roberto Faria Lima. E esse sobrenome tem peso, hein? É um dos mais tradicionais da política brasileira, presente neste cenário desde a década de 50, pelo menos. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. É uma honra, um prazer. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Conta pra gente, antes de entrar nessa discussão tão quente e polêmica, né, da reforma política, porque me interessa muito a opinião do senhor, como é que foi entrar para a política já nascendo em berço de ouro, né? Pode-se dizer assim. Olha, gozado, eu vivia no mundo da razão. A minha vida profissional toda foi envolvida com computadores. Eu sou o que eles chamam hoje de dinossauro da era da informática. Naquele tempo a gente nerd, né, que eles chamam. alimentava nem computadores era cérebro eletrônico, né? Então eu entrei muito jovem nessa área. É uma área que você estuda sistemas, visões e é uma área interessantíssima porque ela interpenetra em todas as demais áreas. Eu vivia nesse ambiente lógico. De uma hora para outra eu mergulhei no mundo da emoção. O mundo da emoção é o mundo da política. A política, basicamente, é emoção pura, né? Ainda então, e eu entrei sem uma escola muito grande, porque eu saí muito jovem diretamente para Brasília. Logo para o octógono, onde você tem a disputa do poder de forma mais acirrada, né? É verdade. E a gente teve que aprender. Então, me lembro um pouco lá de Camões, relatando lá para o rei Sebastião, ele dizia... Majestade, não se aprende, senhor, na fantasia, lendo, estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Então eu aprendi realmente no dia a dia da minha vivência lá no Congresso. Na prática, né? Só para a gente explicar para o nosso telespectador, o deputado é sobrinho, né, de Faria Lima, prefeito de São Paulo, considerado um dos melhores prefeitos que São Paulo já teve, foi na década de 60, é isso? Foi de 65 a 69. 65 a 69. E isso também pesa bastante, eu acredito, né? Vocês me chamaram para fazer um depoimento que eu me sinto muito honrado e lisonjeado de poder participar desse arquivo, que é um arquivo fantástico de todas as experiências vividas pelos parlamentares em São Paulo. Minha vida política, na realidade, começou em 57, diretamente, eu era moleque, né? Chegando em São Paulo. Meu tio, naquela ocasião, era secretário de Viação e Obras Públicas de São Paulo, me chamou para ir para o aniversário de 15 anos da Tutu Quadros, lá no Palácio dos Campos Elíseos, né? Em 57. Em 61, o Jânio renuncia em casa. O meu pai, que era o tenente brigadeiro Roberto, irmão mais novo do brigadeiro Zé Vicente, que foi prefeito, era o comandante de Cumbica, e o Jânio renunciou em casa. Então, comecei a ter esse envolvimento, entendeu, num ambiente político. Em 61, o Jânio renuncia, em 62, eu já estava participando da campanha eleitoral na qual o Jânio disputava a governança de São Paulo. Com quantos anos? Eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos naquela ocasião. Era um jovem que gostava de tecnologia, mas que não tinha como não se contaminar com esse ambiente político, né? Porque dentro da casa do senhor aconteceram episódios importantíssimos. Essa renúncia do Jânio é interessantíssima, né? Porque o Jânio chegou em casa no dia do soldado, ele, a esposa e a mãe, e eu vivi aquele assunto, aquela vivência toda, até que o Carvalho Pinto, que foi chamado pelo meu pai a pedido do Jânio, apareceu lá em Cumbica levando o Magalhães Pinto. E o Magalhães é que anunciou para todo mundo que o Jânio estava em Cumbica. O Jânio tinha acabado de renunciar, o Pedroso Horta tinha levado a carta, e a renúncia é um ato unilateral, né? E o Auro Soares de Andrade deixou como vaga. Meu outro tio, que foi governador do Rio, era da Casa Militar. Você imagina, naquela ocasião meu pai era coronel. E o presidente da República renunciando em casa. Era a história acontecendo na sala ali. Na sala, direto.
Aliás, minha mãe ficou muito brava com ele, porque quê? ele só percebeu basicamente o que estava acontecendo de uma forma mais presente foi quando ele viu pela televisão que tinham acatado a renúncia, né? Depois eu convivi muito com o Jânio. Eu ia muito lá no Jardim Acapulco, né, conversar com ele. Ele me chamou para participar com ele em 62 como candidato ao Senado aqui, numa eleição muito interessante, Vivi. Uma eleição em que você só podia participar em 64 municípios naquela ocasião, que era a exigência de você ter, inclusive, prefeitos como candidatos, da gama de centenas de municípios. E eu tive uma votação muito boa naquela ocasião, junto com o Jânio, tive 1,5 milhão de votos. Uma eleição que, pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores participava. O Lula saiu candidato, teve 600 mil votos. E eu me lembro dos debates que a gente tinha no Ferreira Neto com o Jacobitar, que posteriormente foi prefeito de Campinas, né? E em 65 eu participei da campanha para a eleição do Jânio, prefeito de São Paulo. Meu tio tinha sido o último prefeito eleito. Ele foi eleito e no dia que terminou o mandato ele saiu. Logo em seguida ele faleceu, né? Ele faleceu presidente da República. Pouca gente sabe desses detalhes. Ele tinha sido uma daquelas pessoas que podia substituir o Costa e Silva naquela ocasião. E depois eu participei da outra eleição na qual o Jânio voltou a ser o prefeito eleito de São Paulo. E tudo isso muito novo, Muito de novo. idade, assim. Eu cheguei em Brasília como deputado com 29 anos, 30 anos de idade. 1971. 71. Numa eleição, porque meu tio faleceu em 69 e a população resolveu prestar uma homenagem para ele e eu tive uma votação fantástica naquela ocasião, né? Foi o mais votado dos deputados na cidade de São Paulo, o terceiro mais votado no processo eleitoral como um todo, né? Então era uma sensação muito interessante. E tinham os meus conselheiros... Qual era a sensação, resumindo, assim? Era aquela que eu tentei mencionar para você. Quer dizer, eu participava na Arena. E na Arena eu tinha entrado já, não como leão, como cristão. E estava lá participando de todo aquele processo. E eu fui chamado pelo Petrônio Portela para implantar o Prodazem, que era o processamento de dados do Senado. Que não existia, né? Não Então existia, uma né? base de dados. Esse ali. senhor, o senador Petrônio Portela, era uma das figuras mais importantes da República naquela ocasião. Nasceu lá no Piauí, perto da terra de minha mãe é cearense, né? E ele tinha uma visão de futuro muito grande. E eu dizia para ele, eu não posso, Petrônio, eu sou deputado. A não ser que seja o Prodacom, eu gostaria... Mudar de casa, assim, né? De casa. E aí ele convenceu o Pereira Lopes me induziu a participar do processo de implantação. Foi um negócio fantástico, né? Imagina a complexidade disso. Porque Era um sistema assim, que era prática, o sistema que era o mais avançado do planeta naquela ocasião. Era colocar digitalizar tudo ou Isso. colocar todas as leis de um... Você captava primeiro a origem das leis, quer dizer, nós informatizamos as duas bibliotecas que existiam tanto no Senado como na Câmara, onde saía, vamos supor, o espírito das leis, né? Lá Montesquieu. Depois nós informatizamos pela ementa toda a tramitação dos projetos. E depois apareceu para me procurar o senhor ministro Vitor Russomano, que queria depois fazer alguma coisa que seria consequência de tudo isso, que seria informatizar também a jurisprudência, né? Então eu fui com o Russomano, nós implantamos computadores no Brasil inteiro e você tinha... Era um dos primeiros passos, nós estávamos arranhando... Deixa eu fazer um pequeno parênteses, né? Claro, A gente foi abençoado nós fomos abençoados de viver numa esquina do tempo, num momento fantástico, né? Essa década que você falou, de 60, né? É uma década fantástica. Os russos mandaram um Sputnik, depois mandaram um Gagarin. Gagarin abriu lá a escotilha e disse, poxa, a Terra é azul. E ao perceber que a Terra era azul, era pequena, encolhia, não tinha fronteiras, não tinha distância, era um mundo online, era um mundo novo. Então, nós estamos levando para o Congresso Nacional, dentro desse contexto todo... outro planeta, praticamente. Isso, umas vivências novas. Eu me lembro que eu cheguei para eles, para o Pereira Lopes e para o Petrônio, eu disse, Petrônio, vamos reduzir essas 250 mil normas jurídicas para 5 mil. Vamos consolidar isso.
É possível, isso é possível, vai dar trabalho, mas é possível a gente fazer isso. A gente vai ter um instrumental novo. Vamos levar transparência, vamos levar isso para o Brasil inteiro. Olha, eu adoro esse conceito. Então, de transparência já se discutia naquela época. Como eu era o único deputado que entendia um pouco de computador naquele momento, depois eu me senti um pouco culpado de você instrumentalizar as pessoas, o poder, né? O governo, porque o Estado é uma ficção. Quem manda mesmo são aqueles que, do momento, ocupam as posições de governo, com um instrumento daquele porte. Eu ficava imaginando se Hitler tivesse um computador, como é que ele não faria? E o computador era sempre utilizado como um instrumento policialesco, atrás de alguma coisa. Não pagou imposto, vamos atrás. Cometeu uma multa, vamos atrás. Vamos tentar ter uma visão um pouco diferenciada. Tanto que isso preocupou o senhor num outro momento, né? Aí eu me sentindo, entende, responsável por aquilo, eu apresentei uma série de projetos naquela ocasião, na década de 70, sobre direito à informação. Por que direito à informação? Era o artigo 5º da Constituição que assegurava como cláusula pétrea o direito à vida, à propriedade e à liberdade. E eu dizia a informação, porque a intimidade é um conceito muito fluido. E quando você não consegue... Intimidade é uma coisa, informação é outra. Que intimidade é a irmã gêmea da liberdade. Intimidade é alguma coisa que é fluida. O que é íntimo para mim pode não ser para você. Entendeu? Quer dizer, então a gente tinha que legislar sobre alguma coisa concreta. Você, que era algo muito pioneiro. Você, como jornalista, sabe, a informação é onde tem o poder. Né? Eu tinha essas discussões, né? Entende? E apresentei essa emenda constitucional e criei uma série de leis para tentar proteger o indivíduo. Essa sobre dados pessoais. Eu só queria entender qual era a preocupação, justamente essa, que fosse invadida a nossa... intimidade e acabasse com a liberdade. Privacidade de documentos de mesmo. Tudo, a intimidade de tudo, né? O brasileiro tem essa mania, quer dizer, é só acender uma luz de televisão, ele conta a vida inteira. É o que tem no Facebook, você começa a contar um monte de coisa... Em época de rede social, como a gente está vivendo, parece que privacidade não existe mais. Você veja basicamente o seguinte, informações de caráter pessoal. Eu me lembro que eu tive uma vez com o ministro general Guberi. Eu dizia, general, a multinacional da qual o senhor trabalhou sabe mais a seu respeito do que nós brasileiros, e eu sou o chefe da Casa Civil aqui. Porque uma multinacional faz um julgamento de valor dos seus funcionários a cada ano. Julgamento de valor, avalia cada um. Sabe se o senhor é prestativo, se o senhor faz tudo, né? É uma radiografia. É interessante saber que era uma pesquisa psicológica, é um perfil psicológico da pessoa. Essas informações, como o Brasil não controla as suas fronteiras, chama-se Transborder Data Flow, palavra complicada. Os dados da realidade brasileira, da inteligência nacional, estavam na capital das multinacionais lá fora, que sabiam mais sobre o capital humano brasileiro do que nós próprios. Informações de caráter pessoal. Imagine eu, por exemplo, se tivesse feito uma operação no coração, e se aquela informação da minha operação no coração caísse no domínio público, eu não encontraria mais emprego. Eu seria bloqueado. Mas aí é diferente da gente falar o que acontece hoje, por exemplo, em muitas administrações públicas, que é a publicação de um salário, de um vencimento. Mas isso é público. Da quantidade de funcionários. Aí sim. Você veja a informação. Eu acabei de participar agora, entende, da estrutura que fez o programa de governo do Geraldo Alckmin. Nós temos que proteger esse problema do poupa-tempo. Isso surgiu quando eu estava na Prodan, porque a gente fazia... a gente vai chegar nesse capítulo aí. A gente fazia o licenciamento, e para fazer o licenciamento dos carros, você precisa de informações de bases de dados do Estado e da Prefeitura, para pegar as multas do DERSA, DR, mais as multas de São Paulo, naquela afã de licenciar os carros e tudo. Surgiu a ideia desse poupa-tempo, que é você utilizar os instrumentos modernos para acabar com a burocracia. A burocracia que no Brasil se escreve com 2 R's. A minha briga era com Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização. Então, temos que ter um número único. Eu digo, Hélio, um número único? Você já imaginou, você está dirigindo, para no pedágio e disse, não cometi infração nenhuma, mas o senhor está devendo ao INSS. Por favor, eu peguei o senhor pelo número único. Essa lei foi depois apresentada pelo Pedro Simon e sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso. Agora, você imagine o controle social hoje, com essas bases de dados todinhas, que geraram bolsas famílias, bolsa isso.
a tentativa de pegar o cadastro agora do TRE, que é o maior cadastro, e fazer todas as avaliações, inclusive de identificações por face, por polegar, impressão digital, o controle social total. O que o senhor está dizendo é que precisa muito controle, muito cuidado quando a gente fala desse... É um debate que existe hoje no planeta assunto. todo, não é exatamente o debate que se fala hoje? Até que ponto, entende, a liberdade individual deve dar lugar ao conceito de segurança nacional, entende, que envolve a todos, que surgiu a partir do 11 de... Do terrorismo. Que eu me inspirava nas leis americanas, né? O Freedom of Information Act, é a lei de liberdade. A informação deve ser dada com uma finalidade e só pode ser utilizada para outra com seu conhecimento. E se tiver uma informação a teu respeito que é equivocada, você tem todo o direito de saber e alterar. O Buckley Act, que você controla a criancinha desde criança, entende? O Juquinha fez uma criação para a professora, aquilo entra na ficha dele e vai ficar a vida inteira. E amanhã vai bloquear a carreira dele. O Fair Credit Act, o ato de crédito. Você tem crédito? Não, você não tem. Mas por quê? Então é esse conceito de controlar a informação. Informação é poder. Dizem que o Golbery, quando recepcionava alguém, colocava assim uma pasta com o nome Vivi. E você tinha audiência com ele. E aquela pasta ficava ali. Talvez não tivesse nada, mas o simples fato de você imaginar o que pudesse... Que medo, Não é assim que você para o elefante? Quem não conhece a força? Deputado, eu vou chamar então um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já. Memórias do Poder Legislativo está de volta e o nosso entrevistado hoje é José Roberto Faria Lima, ex-deputado federal por 2 mandatos e profundo conhecedor da tecnologia, da reforma política e de vários causos que a gente está sabendo hoje aqui. Bom, o senhor falou que chegou muito novo, contou pra gente que chegou muito novo lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, já partiu para um desafio enorme que foi informatizar toda a biblioteca do Senado, toda a biblioteca da Câmara, mas aí entrou numa outra área também pioneira, que era a defesa do meio ambiente. Como é que foi que isso aconteceu, deputado? Você imagine, você chega em Brasília, e eu cheguei com aquela votação expressiva, né, muito grande, e as pessoas que me assessoravam diziam, você tem que ficar quieto lá só tem gente ultra capaz e inteligente, você não pode ser fatal. Eu digo, como que eu vou sair do mundo da informática? Esses eram os conselhos, chega e fica quieto. Fica quieto, eu disse, eu vou sair com toda essa inquietação da juventude, com todo esse processo, aprendendo o que eu estou aprendendo desse mundo. Eu aprendi que o mundo, a mudança não era característica do mundo, era a aceleração da mudança, o mundo se transformando. Então, eu não posso ficar quieto. E aí eu comecei a verificar que tipo de tema eu poderia levar para o Congresso, porque o Congresso estava meio paralisado. Ele não era ocupado, era um vazio. Nova. Eu digo, vamos mexer sobre meio ambiente. Quer dizer, esse é o tema. Eu acho que Gaia, a Terra está cansada, nós estamos explodindo em população. O Brasil tem essa riqueza natural tão grande e nós estamos perdendo isso aqui. Aí, como eu tinha chegado com aquela votação, me deram logo, você tem a Comissão Especial de estudar poluição em meio ambiente. Oba, era isso que eu queria. Aí eu escolhi as pessoas, eu escolhi o Aureliano Chaves. Você imaginou, o Aureliano Chaves era o meu vice. Então eu escolhi um monte de pessoas, o Ferreira do Amaral, então, o Thales Ramalho, o Mário Teles, um monte de pessoas que eu tinha confiança. E eu encontrei uma figura fantástica, que era a doutora Estela Prata da Silva Lopes, que era minha secretária, e nós criamos uma espécie de uma conferência. E reunimos em Brasília 300 técnicos lá para debater meio ambiente. E na véspera da ida da Conferência de Estocolmo. Né? Eles falam da famosa Rio +20, Rio 92. A primeira foi em 72. E o presidente Médici... 20 anos antes. O presidente Médici me colocou como membro da comitiva brasileira que era chefiada pelo Costa Cavalcanti para ir
e assistia a que conferência. Que se discutia já? Aquecimento global? Se acusava o Brasil de ser o monstro da biosfera. O Brasil era o monstro da biosfera. Porque o conceito era o seguinte, né? Eu preciso me desenvolver, então vamos poluir. Vamos desmatar. Mas não era bem assim, então a gente tentava. Eu criei um slogan que era desenvolvimento sem poluição. E levamos os técnicos para discutir. Levei todo o resultado da conferência para o presidente Médici naquela ocasião e ficamos mostrando e debatendo isso. E você tem a necessidade de criar determinadas coisas que são palpáveis. Por exemplo, eu me encontrei com um senhor chamado Dalgas Frisch, que ainda mora aqui no Morumbi. O Dalgas é o famoso sujeito que gravou o Canto do Irapuru. Então o Dalgas se apaixonou pela ideia, porque a gente estava liderando esse assunto. Tinha antes um deputado muito interessante, muito importante, é muito amigo meu, o Levi Tavares, que tinha feito um pronunciamento. Eu estava fazendo um movimento gigantesco a nível Brasil. O embaixador, entende, da Suécia ia escondido lá e da Holanda escondido para conversar com a gente. O Brasil não tinha legislação sobre o tema. E aí começaram a mudar os conselhos? Alguém dizer, tá no caminho certo? O Paulo Nogueira, entende? E o governo criou a Secretaria do Meio Ambiente. Eles foram buscar tudo que nós tínhamos colhido. De informação. Tudo de informação. Porque, você veja, um país como os Estados Unidos, investindo, entende, em educação, você provoca alguns fenômenos muito interessantes. Aquela população educada tem uma dimensão econômica em que ela não pode ser utilizada para qualquer tarefa. Né? Então você tem que ter um outro tipo de envolvimento daquela população educada. E aquela população educada começa a criar novos valores e despertar para novos valores. Você já imaginou você em Detroit, entende? Acordando, abrindo a janela e ver aquela poeira toda? Então vamos mandar essas fábricas que poluem embora. E o Brasil estava querendo se desenvolver e a turma dizia, não, então poluição, venha para cá, nós queremos nos desenvolver. Esquecendo que o elemento emissor da população estava vindo para cá, nós estávamos pagando, entende? E escondendo, permitindo os outros estarem nisso. Aceitando que todo mundo queria se livrar. Isso. Então nós ficamos durante 4 anos discutindo esse tema. O Aureliano... Esse é o resultado do... Esse é um dos livros, nós publicamos mais ou menos uns 5 livros Poluição sobre... ambiental. Esse é um dos... Esse é um dos livros. É um dos livros. O Aureliano era apaixonado pela ideia, né? E tem uma passagem muito interessante que eu estava relembrando para vir trazer para vocês esses depoimentos vividos, porque eu estou dando testemunho do que eu vivi, do que eu vi e do que me guia e me orienta na vida, né? Até hoje. Até hoje, né? Eu disse, eu preciso criar alguma coisa concreta para que haja um despertar por parte dos demais companheiros deputados para esse tema. Aí eu decidi criar um colibrisário no Congresso Nacional. Eu criei um colibrisário que sobreviveu durante 8 anos. Você que viveu em Brasília, conhece Brasília, ali no setor do cafezinho, na entrada do plenário, um colibrisário. Um setor disputado. Fui procurar o Caio de Alcântara Machado, que era famoso, o Caio, fazia aquelas feiras maravilhosas. Eu digo, Caio, você criou um colibrisário aqui no Anhembi. Né? Quem é que fez isso para você? Eu disse, Lima, passei um vexame. Que eu estava em Nova York e procurando alguém e me disseram, mas o sujeito que mais entende de colibris é um brasileiro chamado Augusto Ruski, que vive no Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Santa Teresa. Ele que fez o meu colibrisário. E eu fui atrás do Ruski. Procurei o Ruski, levei o Ruski para Brasília, localizamos o local e pedi o Ruski para trazer colibris para mim. E ele trouxe 50 colibris. A imprensa toda esperando, ele chegou com uma malinha 007, com 50 colibris. E nós soltamos os colibris para criar, entende, uma visualização do que era. Porque o colibri, toda uma simbologia, o colibri né? É muito frágil. O colibri é muito frágil, né? Ele não pode viver 5 minutos sem comer, senão ele entra em hibernação. E, ao mesmo tempo, quando ele faz a migração para procriar, ele voa a 5.000 metros de altura, 800 quilômetros de jornada, orientado pelas estrelas para fazer a procriação. E se você quiser matar um colibri, o Ruski me ensinava que era vibrando uma vara. Mas é destruindo o habitat onde ele pousava. E você mata, elimina as espécies. Né? E como é que foi recebido? Olha, foi durante o tempo que eu estava lá, entende? Durante ele sobreviveu. Sobreviveu. Que pena que não existe mais. Porque o pessoal esquece muito.
Com o Douglas a gente falava da Guarapiranha, porque os patos selvagens saíam do Pantanal e vinham aqui para Guarapiranga. E aqui tinham as tilápias, que comiam as piranhazinhas que vinham nas patas das aves. Quando começaram a polir a Guarapiranga, a represa, mataram as tilápias e começaram a surgir piranhas. A Guarapiranha. Então nós começamos a despertar a atenção do Brasil para esse tema, desse aspecto. Você vê, nós temos um rio maravilhoso, que é o Tietê, que mata um rio a 100 quilômetros aqui da nascente. Você vai em Salesópolis, ele está vivo. É triste, né? É um ecocídio terrível. E a poluição do Tietê já chega além de Barra Bonita. E mata. Bom, vamos mostrar então um outro trabalho importante, que foi a questão dos incêndios que o senhor trabalhou lá em Brasília. Aconteceram 2 incêndios muito graves, inesquecíveis, né, dos 2 edifícios, e aí o senhor tinha que ser trabalhada melhor essa questão de prevenção, é isso? O que acontece é o seguinte, nós tínhamos pouca visão do inimigo terrível, que era o fogo no ambiente urbano. E o Brasil vive um ambiente urbano. Nós somos hoje 92% urbano. Essa vivência por Brasília me trouxe uma percepção muito interessante. Eu conheci muito mais a alma da nossa gente, mergulhei na alma da nossa gente e tentei ter uma visão mais ampla da floresta, não da folha nem da árvore, uma visão de floresta. Que é a visão holística mesmo. Que te dá, entende, quando você vai para Brasília e você pode discutir os grandes temas nacionais. Porque pode discutir Por isso você vai pública. se transformar num vereador federal, não funciona. Então os grandes temas nacionais desapareceram. Eu concluí que os 3 grandes problemas brasileiros são conquistar o vazio amazônico sem destruí-lo, e que não é pela pata do boi, não é pela mineração, não é pelo reflorestamento, é pela inteligência. É criando plataformas, entende, de lançamento para o planeta verde. Estudos de biodiversidade, de biomas, de tudo. Chama todo mundo para participar junto conosco. Olha quanto a gente tem para descobrir, quanta riqueza nós temos. Parte da Amazônia não foi sequer pisada pelo ser humano ainda. O segundo problema brasileiro é o grande contraste que existe entre todos os temas regionais. É uma região rica, uma pobre, é um andando descalço, outro andando de Rolls Royce. Isso não funciona. É a desigualdade. Tem que você eliminar esses desafios, criar pontes para integrar esse processo todo. E o terceiro maior problema brasileiro é gerenciar megacidades. Cidades do porte de São Paulo. Eu discuti em Brasília e convivi lá nesse debate, quando se discutia áreas metropolitanas. É o mesmo tema que nós já conversamos aqui. Quando você não consegue definir alguma coisa, caracterizar alguma coisa, conceituar alguma coisa, você caracteriza. Área metropolitana de São Paulo. São Paulo mais 38 municípios. 8.500 quilômetros quadrados, 1/1000 do território nacional, com 20 milhões de habitantes, 10% da população brasileira vivendo em 1/1000 do território nacional e fazendo as suas necessidades no único rio que passa por aqui, contaminando todas as represas que nós temos. Mas, deputado, quando a gente entra, desculpa interromper o senhor, nesses 3 grandes temas, por exemplo, que eu concordo que são temas muito importantes, o senhor acha que está orquestrada essa coisa no Brasil de precisar de uma vontade política para a política pública sair do papel e a responsabilidade das pessoas de discutir também? Existe essa participação, existe essa cooperação? Ou também se discute muito separado isso? Porque um no gabinete, que é uma coisa, a pessoa que mora lá na Amazônia, que é outra, e aí a discussão não caminha. Só se ama aquilo que você conhece. Você vê o índice de mobilidade de um rapaz que mora aqui em São Paulo, é o quê? 100 quilômetros? Alguns não conhecem nem Santos. Então é preciso conhecer o Brasil. E nós temos a tecnologia para isso. Nós temos essa possibilidade de mostrar o Brasil e a riqueza do Brasil aos brasileiros. Mas voltando à vaca fria, do debate sobre áreas metropolitanas, eu criei a figura da Cancan, que é uma única teracidade que começa em Campinas, desce a Anhanguera, a Bandeirantes, chega aqui, se esparrama por São Paulo, cai na Baixada, pega a Dutra, vai até lá, entende, a Bahia e vai até Campos. Cancan tem 40 milhões de habitantes. É uma única mancha conurbada. Como minha mãe é nordestina, eu criei a Salsife, que é outra mancha, a Salvador Recife. São manchas conurbadas. Ali é que vive o brasileiro, com todos os problemas. Não tem saneamento, não tem nada, são acampamentos urbanos.
São acampamentos urbanos em que a gente vive com medo, preso dentro de casa, com toda essa realidade que nós estamos vivendo. Isso é vida? E, ao mesmo tempo, destruindo toda a riqueza que nós temos. Veja São Paulo, a cada 30 quilômetros uma cidade, depois Minas a cada 100, depois você pega Goiás a cada 200, Mato Grosso a cada 400, a Amazônia a cada 800. Está errado, a distribuição está equivocada. Nós precisamos ter essa visão para discutir. Esses são os temas que são os desafios para a juventude que está aí. E não ficar discutindo aquilo que as ruas não pedem. Estão discutindo agora o quê? Reforma política, partidária, eleitoral. Isso é tema que vem discutindo desde o tempo de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Tem que discutir a realidade do Brasil. O que nós queremos? Para quem não sabe para onde vai, nenhum barco ajuda. Então estamos perdidos. Não estamos perdidos. Eu acho que existe muita possibilidade de nós nos recuperarmos com isso tudo. Nós temos que investir na inteligência. Nós temos que aprender, entende, que pensar, entende, não é um processo dolorido. Nós não precisamos ficar copiando o dos outros. Nós copiamos o quê? Ideias americanas, instituições inglesas, ideias francesas. Nós éramos o país do know-why, viramos o país do know-how e agora viramos o país do know-who. Está errado. Nós temos que começar a mergulhar. Você perguntou há pouco. Existe um divórcio entre o setor criativo, que é a universidade, e o setor produtivo nacional muito grande. Nós temos que eliminar isso. Tem que começar a dar resposta à nossa realidade. Deputada, eu vou precisar chamar um outro intervalo, mas vamos falar no comecinho do próximo, o que mudou com a questão da discussão? Só voltar nessa questão do incêndio, porque depois o senhor recebeu um prêmio muito importante dos bombeiros, né, por conta dessa contribuição. Então é isso, daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já. José Roberto Faria Lima é um entrevistado do Memórias do Poder Legislativo dessa semana. A gente encerrou o bloco anterior falando sobre essa questão discutida, que o senhor levantou também mais uma questão lá na Câmara dos Deputados, sobre a prevenção de grandes incêndios. O que é que faltava para o Brasil fazer? Faltava investimento nas guarnições de bombeiros, que são os heróis, os grandes heróis, porque eles chegavam, entende, no local do incêndio para fazer o rescaldo, porque eles não estavam pulverizados na malha urbana da cidade. E existia pouca experiência. Teve até um filme famoso, Incêndio na Torre, que foi baseado no Andraus. Não dava para salvar o Andraus, muita por gente. exemplo, todo mundo subiu lá para o heliponto. Subiu todo mundo para o heliponto e o brigadeiro Délio, naquela ocasião, levou uns helicópteros para tentar salvar as pessoas, e o pessoal pulando ali na São João. Era uma loucura. O calor podia ter explodido os helicópteros. E quando teve o Joelma, todo mundo subiu e o Joelma não tinha heliponto e todo mundo afundou e morreu. Entende? Incêndios que destruíram. Eu levei 300 pessoas. O Flávio Marcílio, que era o presidente da Câmara, ele gostava que essa técnica de levar e reunir pessoas especializadas para discutir temas, como eu tinha feito, entende, no meio ambiente e nos estudos sobre a nova ordem mundial, nós levamos mais de 300 pessoas. O coronel Jonas Flores, que era o comandante do Corpo de Bombeiros, fantástico, né? Eu tenho outros amigos que trabalharam como no Corpo de Bombeiros, né? E ele me deu o capacete de oficial, o capacete branco, que é aquilo que é um dos prêmios que eu mais valorizo pela minha passagem por lá, porque foi uma forma de você sentir que você estava atuando de uma forma mais concreta. Contribuindo. Isso, o presidente Geisel, naquela ocasião, já liberou um monte de verbas e eles criaram um monte de postos. Hoje você tem mais postos do que em qualquer outro local. E você veja, agora nós tivemos um incêndio em Santos, nós não estamos preparados para isso. Nossa, durou quantos dias esse Parece incêndio? Que a gente não acredita que isso aconteça. Porque a gente não tem terremoto, não tem essas coisas, não se prepara. É verdade. A gente fica rezando para Deus para acontecer alguma coisa. E essa forma de instrumentalizar esse corpo de bombeiros, esse pessoal, para tentar auxiliar a população, foi para mim muito gratificante. Bom, deputado, eu quero, apesar de o senhor ter falado que a reforma política é o menor desses temas, de tudo de importante que a gente falou, a reforma política sim é discutida há um tempão,
Parece que dessa vez, não sei, me corrija se eu estiver errado, parece que ela vai andar, que essa discussão vai andar. Agora, ainda tem muito ponto polêmico, ponto que as pessoas também não entendem o que é. Eu falei do Distritão, né, na abertura, queria que o senhor explicasse melhor para a gente por que agora esse sistema virou o queridinho dos parlamentares, né? Olha, a função do parlamento, tanto desse nobre parlamento aqui de São Paulo, como da Câmara dos Vereadores de São Paulo, como o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ali, quem chega lá tem uma certa dose, você tem que respeitar quem chega lá. Já chega pela origem, a mais nobre delegação de origem que é o voto. Chega lá, quer dizer. Só que é um desperdício eles não discutirem aqueles grandes temas nacionais, que são os temas que precisam ser discutidos, né? Agora, você veja o seguinte, para fazer uma reforma política agora e colocar a reforma política como principal problema brasileiro, é como se você estivesse no Titanic, acabar de bater num iceberg, está afundando e o pessoal está discutindo que tipo de música vai tocar no jantar daqui a pouco. Entendi. Não é o problema nacional. É um problema... É um problema, mas o problema agora é nós entrarmos numa economia de guerra para tentar restabelecer a confiança quebrada que o universo todo teve em relação ao Brasil. Nós temos que começar a acabar com esse processo ideológico, entende, que tenta controlar a nação e abrir isso para que nós possamos nos resgatar. O Brasil tem muita condição. Trazer esse jovem a participar, deixar eles errarem sozinhos, 3 vezes 3 são 11, mas estão errando sozinhos. A beleza, entende, de um processo que foi desenvolvido aqui, de você criar esse arquivo de memórias e de experiências é grande, porque isso vai funcionar como se fosse uma fonte de sabedoria na qual o jovem, você, vai poder mergulhar, atraído pela sua curiosidade e verificar as vivências que já foram feitas por pessoas mais... Sim, sim, eu acho que isso é o que interessa. Essa é a razão de existir também quando a gente toca nesse assunto da reforma política. Porque o senhor mencionou que ela já estava sendo discutida desde quando? Vai ficar, desde o tempo de Dom Pedro II já se discutia do voto censitário, se deve, se não deve, voto distrital, voto... Não é importante isso tudo, não é interessante. É o problema do financiamento público de campanha, tem ou que do ter, fim dos não partidos, tem. o enfraquecimento dos partidos. Tem que ter partido, deixa ter partido à vontade. Você veja, por exemplo, vamos discutir o seguinte, para que tanto deputado? Para que 503 deputados, 13 deputados? No meu tempo eram 364, reduz. Tem que ter coragem de dizer, vamos reduzir, inclusive para valorizar a representação. Tem que ter coragem agora, então, tem que ter coragem, entende, para discutir esses temas. Então, para que ter 11 mil assessores lá no Congresso Nacional, você chamar todo mundo para trabalhar, não tem espaço nem para sentar. Esse é que é o processo, entende, que deve ser discutido. Tem um Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos discutir agora o fundo partidário. A gente não está, parece, então, indo para o centro das discussões. Nós estamos, entende, sei lá, divagando coisas que não são... O que está acontecendo agora é o Titanic afundando. O senhor acha que a gente está fazendo? Por que, de repente, os nossos representantes eleitos estão fazendo isso? Você acha que os representantes eleitos por esse sistema vão querer modificar alguma coisa para evitar que eles possam ser reeleitos dentro dessa realidade? Você acha que qualquer coisa... Você vê, por exemplo, a Constituição. A Constituição é um conjunto de anseios. A Constituição é uma ficção jurídica. O que importa é o governo. O governo é quem tem a caneta na mão e gerencia. E não é um problema ético, porque as éticas todas estão dentro da Constituição. E são éticas contraditórias. O sujeito é contra o aborto, entende? Mas é a favor da pena de morte. Quer dizer, são coisas... Aí o povo fica perplexo, imbecilizado e precisa de um guru, de um grande mestre para dizer, não, o caminho é esse. Vamos pensar, vamos raciocinar sozinho. Então, me ajuda a pensar nessa questão da reforma. O que é o distritão? A gente é eleito que tem mais votos. Tem mais votos. Divide-se o Estado, eu estava me explicando no intervalo, por isso que eu sei um pouquinho. São 70 deputados em São Paulo, eu não sei por que são 70. Vamos discutir uma coisa mais importante. Por que São Paulo só tem 70? O que é, entende, o regime, por exemplo? 70 federais. De uma hora, por exemplo, para que 3 senadores? Por que não só 2? Por que não só 1? Essa discussão cabe agora ter o Senado? Para que ter o Senado? Vamos analisar sobre se é para... Eu trabalho com informática. A informática está ali para você eliminar aqueles elementos desnecessários que existem, né? Tudo com elemento intermediário desnecessário você elimina com a informatização. Para que o Senado? Analisa bem.
Se for para discutir alguma coisa mais concreta, dentro da realidade do mundo de hoje, das tecnologias que nós temos à mão, vamos discutir esse problema, vamos supor, do TSE. Tem um fundo partidário, multiplicou por 3, mas pô, qual é o orçamento do TSE? Para que ele serve? Essa urna eletrônica, por que esse rito de passagem tem que ser desse jeito? Por que essas urnas que dizem que são imutáveis, intocáveis? Vamos analisar, vamos mostrar, entende realmente o que é que acontece. Por que não vamos fazer o rito de passagem tradicional? Em tudo. O país está crescendo, a roupa não cabe mais. Mas vamos construir uma roupa adequada, que seja dentro da realidade do ambiente que nós vamos conviver. Por isso que eu não acho interessante discutir isso. Eu queria dar minha passagem, a contribuição das experiências que eu vivi lá, do contato com essas pessoas inteligentes, entende? Que contribuíram mais para a discussão. Que estão contribuindo. Quer dizer, depois, pessoas, por exemplo, que criaram esse contexto desse arquivo. Não tem importância. Lógico que tem importância. O mundo hoje é dominado pelo quê? Pelo Google. Qual é a maior empresa estratégica do planeta? Não é o Google? Essas bases de dados, o Big Data, tudo isso não está à disposição? Esse governo na palma da tua mão, você não pode colocar um governo na palma da tua mão com um celular? Para que tem uma urna eletrônica? Para que você não pode levar essas informações, entende, para a ponta lá do teu telefone? Agora, você tem que proteger a informação. Porque um hacker, um cracker pode chegar lá e dizer, bem, o tipo de sangue teu não é mais, entende, o O que estava aqui, eu coloquei A negativo. Aí você morre, o que acontece? Vamos discutir até onde vai o poder do Estado-nação. Como é que um país como o Brasil, que tipo de controle ele tem? Se aperta um botão, todos os recursos vão para outro lugar. Qual é o papel dessas estruturas multinacionais hoje dentro do planeta? O que esse governo mundial que está sendo, entende, imaginado hoje, que a ONU tenta estabelecer padrões, entende, de burocracia global? O que é isso? Quero entender qual é o papel do Brasil no mundo. Não, o americano é isso, o americano é aquilo, vamos trocar o americano pelo chinês? Só porque ele tem... Deixa eu aproveitar e fazer só mais uma pergunta. Eu acho que a gente tem que discutir, sim, esses temas, deputado, porque a contribuição do que vocês viveram e a opinião é muito importante para quem está assistindo. Saber o que vocês pensam do que está acontecendo hoje também. Bom, de qualquer forma, tem uma frase que eu li do senhor numa dessas apresentações de reforma política que eu achei muito interessante. Se a lei resolvesse esse problema, o Brasil não teria problema. Não é uma maravilha? Vou ler de novo, ó. Se a lei resolver esse problema, o Brasil não teria problema. E da Constituição até hoje, eu acabei de pegar essa informação, foram criadas 4 milhões de normas jurídicas novas. 4 milhões. E você não pode desconhecer a lei. E você está como? 4 milhões. Tem que inverter esse processo. Nós temos que tirar o Estado das nossas costas. O Estado está pesado demais. Um tal de Tiradentes, que muita gente hoje parece que desconhece, fez uma briga, plantou a raiz da nossa busca de liberdade, quando a derrama era de 20%. Hoje é 40%. Nós pagamos 40% de imposto de carga tributária. Para quê? Para ter esse governo? O que esse governo nos dá de troca? Saúde? Educação? Pátria, como é que chama? Pátria educadora? Posição número 60 no planeta? O que nós vamos ensinar para os meninos? Um brasileiro desmama hoje, entende? Vai jogar o quê? Bolinha de gude, vai soltar pipa, vai jogar futebol. E o japonês, que a gente concorre no mundo todo, desmama e vai para um terminal, vai aprender? Vai aprender o que são cenários cambiantes, vai aprender, entende, como é que o planeta está, entende, evoluindo. E nós ficamos aonde? Conta pra gente um pouquinho, nosso tempo está acabando, deputado, sobre esse livro aqui, que é o Democracia Agora. Esse tem prefácio de gente muito importante, né? Quem que é? Eu quando eu fui para Brasília, eu fui pela Arena. A Arena era um partido que, teoricamente, apoiava os militares. E os militares são colocados como culpados de tudo. Eles são sonhadores. Na realidade, os áulicos que ficaram do lado deles é que enriqueceram aí. E os militares naquele... Porque eu vivi num berço em que eu aprendi palavras lindas, como honra, entende? Como valor, né? Como verdade, né? Meia verdade não existe, é uma mentira inteira. Eu aprendi isso, né? E com essas pessoas que eu aprendi, que eu queria destacar aqui, entende? Uma delas foi Tancredo. Eu criei lá a Arena Renovadora, que era um movimento de deputados da Arena,
que era do partido do governo, que contestavam certas posições tomadas pelo governo. Essa Arena Renovadora era muito respeitada. E tinha lá o MDB e o MDB Autêntica, nós tínhamos a Arena Renovadora. Aqui tem vários deputados que participaram desse movimento aqui. Alguns já falecidos, como Paulo Kobayashi, mas tem vários. Entende? Criou raízes aí. E eu era da Arena e quem era, entende, o líder de oposição era Tancredo Neves, com quem eu convivia, era um dos meus melhores amigos lá. Conversávamos muito. Ele era lá de São João del Rei, entende, mineiro, tranquilo. Convivi, inclusive, com o pai de Aécio, durante 2 mandatos. Não tive muito contato com o pai de Aécio, mas com o Tancredo tinha. E ele me brindou com esse prefácio, que juntamente com o capacete branco, é uma das coisas que eu colho pela minha passagem pelo Congresso Nacional. Vou ler um pedacinho aqui do que o Tancredo Neves escreveu em 31 de outubro de 77. Homens públicos como José Roberto Faria Lima enobrecem a atividade política nacional, amesquinhada e marginalizada nesta hora de vil e apagada tristeza, por cujo transcurso anseia impaciente toda a nação. Esse é o trechinho final aqui. Eu não quero deixar nenhuma mensagem que não seja uma mensagem, vamos supor, de esperança, de perspectiva nessa juventude nova que está aí, que a vida vai continuar. Eu lutei o bom combate. Eu não vou nem discutir se venci todas as grandes batalhas, mas eu lutei o bom combate. Eu convivi com essas pessoas. Esse arquivo... Isso não deve ter nada que pague uma convivência dessa. Não paga. Esse arquivo que está sendo constituído aqui, com Tonico Ramos tomando a iniciativa, o Carolo, o Tonka, pessoas com quem eu convivo e convivi e que eu tenho lembranças fantásticas, Petrônio Portela, Pereira Lopes, Daniel Krieger, todos eles, né? Célio Borja, o Marco Maciel, o Amaral Furlan, tantos, o Ferreira do Amaral, né? Então, o Joaquim Coutinho, são amigos, entende, que cada qual um pedacinho da minha vida, né? E eles é que me dão um balizamento, porque o importante na vida é você viver e você encontrar um sentido para a vida. É isso que é importante, isso é que justifica todo esse trabalho, porque o preço para você exercitar a política no nível, como é que se diz, aqueles atletas de alto nível, exercitar a política realmente é muito grande. Padrão de excelência, naquele padrão de excelência. Você paga um preço muito caro. A gente paga um preço muito caro. Qual é esse preço? Por exemplo, eu tenho 5 filhos, eu não vi os meus filhos crescerem do jeito que eu gostaria. Eu não convivi, entende, abraçando a minha mãe do jeito que eu gostaria de ter convivido. Entende? E são esses aspectos, né? De vez em quando você sofre as situações, as situações que você sofre das traições, aquilo vem porque vem de pessoas que você está convivendo, né? Então são momentos, entende, muito difíceis. Mas o Brasil está aí, o Brasil tem tudo para dar certo. E o Brasil vai dar certo. Tomara! Deputado, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, foi um prazer. Desculpa a insistência nos temas atuais, mas é muito importante o que o senhor pensa sobre isso. Livre como um colibri? Livre como um colibri. Obrigada. É isso, Memórias do Poder Legislativo volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.